Agora sim, gente. Boa tarde a todos. Nesse dia muito especial, que nós estamos aí comemorando os 150 anos da Cidade Teosófica, é uma alegria estar com vocês aqui. E hoje eu escolhi fazer uma homenagem ao Coronel Olcott. Por quê? Porque Blavatsky já é muito querida, extremamente insensada. A toda hora nós estamos recorrendo e fazendo homenagens a ela. E o Olcott fica um pouquinho esquecidinho. Então, eu acho que hoje ele merece também receber uma homenagem e ele tem uma vida e um trabalho fantásticos e que vale a pena a gente conhecer. Então, vamos lá. Share. Aqui já está direitinho. Ah, foi, agora foi. Tá ótimo. Bom, gente, todo mundo está ouvindo direitinho, tudo certo? Eu não estou vendo vocês, mas deixa eu ver. O meu tem assim views que fez as pessoas pular. Mas... Tá tudo certo, Regina. Então tá bom. Então eu posso continuar. Vamos lá. Isso aqui. Aqui. Bom, então vamos lá. É Henry Steele Olcott. Aí tem alguns detalhes sobre a vida dele. Mas ele foi escritor, erudito, teósofo, advogado, jornalista, e nós sabemos que fundou a Sociedade Teosófica junto com Blavatsky, né? Aí está que ele nasceu em agosto de 1832 e nós sabemos que ele morreu em Chennai, na Índia, na Sociedade Teosófica, em Adyar, exatamente. Ele foi casado, ele teve 4 filhos. Desses 4 filhos, perdeu 2, mas foi o início da vida dele. E vamos ver então agora como é que foi. Bom, o Alcott, ele estudava, né? Estudava numa faculdade, só que o pai dele teve um problema sério com a questão econômica, faliu, né? E ele teve então que ir morar com os tios. E indo morar com esses tais tios, o que acontece? Ele teve que largar a faculdade. E, ao mesmo tempo, ele se interessou muito pela questão eh, pelas questões que estavam acontecendo naquela época com relação ao espiritualismo, porque aquela era vitoriana foi justamente aquela época que começaram aquelas mesas girantes, aqueles aparecimentos estranhos que provocaram uma mudança enorme na cabeça das pessoas. Havia realmente uma curiosidade séria de saber o que é isso. Ninguém nunca tinha visto aquilo e queria saber exatamente o que estava acontecendo, né? Então, o Olcott não está passando a tela, não estou vendo. Televisão. Alô? Aí, tudo bem? Olá, olá, tudo bem? Muito bem. Certinho. Então, a gente não está conseguindo aqui colocar a tela na. Faz tempo. Sejam bem-vindos. Que bom, estamos recebendo aqui a visita de outros irmãos, de outras lojas. Maravilha. Bom, mas é isso. Então começou aquele interesse enorme por essa questão das mesas girantes. Todo mundo queria saber o que era isso e ele, logicamente, não escapou dessa, né? Ele também estava interessado e ficou bastante. Acabou descobrindo até que ele tinha uma certa habilidade hipnotizante. Vamos trocar aqui. Espera aí. O computador está perturbando a gente um bocadinho para trocar as coisas, mas vamos lá.
Bom, gente, aí surgiu uma coisa terrível, que foi a Guerra de Secessão. Bom, no Brasil, nós sabemos que deu muita confusão, a questão da escravidão foi que acabou sendo a nossa república. Mas aqui, pelo menos, nós não tivemos uma guerra por causa disso, porque o próprio imperador não quis resistir em nada, com medo que o sangue dos brasileiros fosse derramado. Mas nos Estados Unidos a coisa não foi assim. A coisa foi muito feia, porque o norte e o sul se mataram, foi muito. A gente está vendo aí o número de mortes, é um absurdo, 620 mil a 720 mil. Isso custou o preço da liberdade da escravidão nos Estados Unidos. É uma diferença nesse ponto bem grande de nós, né? Eu coloquei aí Scarlett O'Hara, daquele filme O Vento Levou, que é um filme maravilhoso e que mostra quanto foi terrível essa tal dessa guerra de secessão, né? E o sofrimento não é só para um lado. O sofrimento é sempre para todos. No caso, ela era do Sul, que é dos que perderam, né? Mas foi um sofrimento enorme. E o Coronel Alcott, logicamente, ele não pôde deixar de se alistar. E ele se alistou pelo norte, claro, para acabar com a escravidão. Mas por uma sorte do destino, que a gente sabe exatamente como é que isso é, né? Ele teve uma disenteria terrível e foi afastado. E nessa história, as pessoas tinham visto o quanto ele era especial, o quanto ele tinha outras qualidades. Então, tiraram ele desse enfrentamento direto e ele foi para uma parte burocrática. Olha que gracinha, a gente está vendo aí o retrato dele, jovem, que a gente vê sempre com aquele rosto de barba, né, já bem idoso. Aí ele com seu rosto novo, com a roupa da Guerra de Secessão, né? Então, ele foi nomeado comissário especial do Departamento de Guerra para investigar fraude, corrupção no escritório de reunião e desembolso de Nova York. Então, gente, olha que missão importante a dele. O nosso irmão Ademar está chegando aqui, fundador da nossa loja. Mas então, gente, o que acontece? Durante 4 anos não foi fácil, não, porque ele teve que enfrentar muitos problemas, teve que mandar gente para a prisão, mas sua integridade, coragem, eficácia fizeram com que ele fosse nomeado coronel. Aí que ele virou o coronel Olcott. Foi muito elogiado pelo trabalho. Acabou sendo chamado para a Marinha, né, para investigar os estaleiros, que lá também tinha muitos abusos, tinha muitos problemas de conta, de corrupção, e ele fez um trabalho maravilhoso. Inclusive, tem aqui o secretário da Marinha, que deve ser tipo um ministro, né, dizendo o seguinte: eu gostaria de dizer que nunca encontrei um cavaleiro encarregado de deveres importantes com mais capacidade, rapidez e confiabilidade do que foram exibidos pelo Senhor durante todo o tempo. Mais do que tudo isso, desejo testemunhar toda a sua retidão e integridade de caráter. E mais adiante, o quanto ele enfrentou, né, a corrupção, a audácia e o poder de muitos vilões em alta posição, que o Senhor tem perseguido e punido, é um atributo do qual o Senhor pode muito bem se orgulhar, e que nenhum outro homem ocupando uma posição semelhante e realizando serviços semelhantes nesse país jamais conseguiu, porque é difícil mesmo, né? Mas disso dependia a vida de outros, e ele cumpriu muito bem esse papel. Quando terminou a guerra, ele se voltou para a agricultura, uma educação agrícola. E ele fundou um centro, né, uma fazenda modelo, que tinha um modelo suíço, que é uma referência até os dias de hoje. Aquilo se tornou algo muito importante
e ele ficou bastante conhecido por causa disso. Ele fez essa fazenda com uma outra pessoa, né, em Mount Vernon, em Nova York. E o trabalho dele foi tão importante que atraiu a atenção do governo grego. O governo grego queria que ele fosse ser o diretor da Universidade de Agricultura de Atenas, mas foi uma honra que ele declinou, né? E a pesquisa dele era com sorgo, que é um tipo de açúcar, né? Um negócio diferente. E os Estados Unidos também ofereceu a pasta da agricultura, mas ele não quis nada disso e continuou independentemente. Aí ele resolveu voltar para a advocacia. Então, não se tem nenhum registro dele, da formatura dele. Mas ele era um advogado, se tornou advogado, defendeu causas muito importantes. Aqui diz que ele tornou-se especialista em casos de alfândega, né? E tinha uma boa clientela, né? Mas o espiritismo estava em alta e ele nunca perdeu o interesse por isso. A gente está vendo essas duas irmãs aqui, as irmãs Fox, que foram um caso, assim, o primeiro caso muito famoso lá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, assim como aqui no Brasil, o espiritismo teve, assim, uma participação muito forte. Dizem até que o presidente Lincoln, né, que era o presidente da época, fazia sessão espírita dentro da Casa Branca. Então, olha como era uma coisa que no momento estava muito importante mesmo, né? E aí ele ouviu falar, né, dos fenômenos que estavam acontecendo naquela casa, né, de fazenda dos Ed, e que estavam chamando a atenção. E aí, como ele era jornalista também, o jornal, que era o Daily Graphic, New York Daily Graphic, queria que ele fosse lá investigar o que estava acontecendo. E ele foi realmente, né? E ele acabou escrevendo artigos muito bons, que depois se tornaram até um livro, vou mostrar aqui para vocês. Outro também que foi teosofista, que é o Arthur Conan Doyle, né? Ele também escreveu um livro sobre essas aparições dessa época, que chama História do Espiritismo. É o que escreveu o Sherlock Holmes. Bom, então os fenômenos psíquicos, eles causavam fascínio imenso no Walt, né? Ele tinha um interesse muito grande. Ele leu tudo sobre hipnotismo, mesmerismo, pesquisas desse tipo. Tudo que ele podia aprender, ele aprendeu. Inclusive, diz que ele testou o poder mesmérico com a filha de um amigo e que deu certo, né? Mas, de repente, ele também cuidava, lógico, do trabalho dele, né? Mas um dia ele estava no escritório e resolveu comprar uma cópia de um jornal e leu um relato de curiosos fenômenos que estavam acontecendo na fazenda do Zed, lá no município de Tendon. E ele resolveu ir para lá. E aí que o foi persuadido pelo jornal a escrever, fazer os artigos, e acabaram esses artigos sendo publicados como People from the Other World, Pessoas do Outro Mundo, Gente do Outro Mundo. Foi um livro que ele escreveu, que a partir dos fenômenos que ele observou nesses lugares, e que não foram poucos. E a gente está vendo aí um desenho do que era essa tal fazenda dos Eds naquela época, né? Então, um negócio lá no meio do mato, mas ele foi para lá e pesquisou tudo. Bom, peraí que eu acho que eu pulei um. Não. Quando o Lincoln foi assassinado, a gente sabe que o Lincoln foi assassinado num teatro, né? Foi um artista lá que, zangado com aquela história da libertação e não sei mais o quê, atirou e matou o Lincoln. Olha só o que era o prestígio do Coronel Olcott. Ele foi designado para uma comissão de 3 pessoas que investigaram o assassinato do Lincoln. Isso é realmente uma coisa de
alta confiança, sem dúvida. E aí, nesse lugar lá da fazenda dos Edis, quem que ele encontra? Blavatsky, que ele não conhecia. Ele vê aquela pessoa diferente, ele achou ela muito estranha, muito diferente. Ela fumava e chamou a atenção. E ele começou a conversar com ela em francês, e os dois conversaram, ficaram amigos, né? Ela começou a contar uma porção de coisas interessantes para ele, que ele não sabia, né? De outra história que vai dar nos Mahatmas e lá no Oriente. E eles ficaram, então, muito curiosos com tudo isso e começaram a se encontrar e fazer reuniões com pessoas. Bom, a luz brilhou. Eu achei isso tão bonito. Mais tarde, ele caracterizou o seu primeiro encontro nessa tal de Casa lá dos Eds, né? Com Blavatsky, que foi em 1874, como o evento mais afortunado da minha vida, pois fez a luz brilhar em todos os lugares escuros e me enviou uma missão para ajudar e reviver a ciência oculta ariana, que se torna mais absorventemente interessante a cada dia. Ele a achou intelectualmente brilhante, embora excêntrica, mas eles mantiveram sua amizade em Nova York e na Filadélfia. Aí, nessas reuniões que as pessoas começavam a discutir essas coisas, resolveram fazer uma coisa séria, transformar isso numa sociedade que estudasse essas coisas, né? E aí que formaram, então, a ST. Imaginaram a Sociedade Teosófica após uma palestra na sala de Blavatsky. Então, seria uma sociedade formada para investigar questões ocultas, descoberta de todas as leis da natureza e disseminação do conhecimento das mesmas. Ele fez o discurso inaugural no dia 17 de novembro de 1875, mas a decisão foi tomada no dia 7 de setembro de 1875. E aí então nasce a Sociedade Teosófica. E depois eles vão morar num lugar que é esse prédio aí, que essa como é que ele é hoje? Esse prédio vermelhinho aí que tem uma loja embaixo. E o desenho lá embaixo, como é que era que estava desenhado, como é que seria. E lá eles botaram o nome de Lamazeria. Era o nome desse lugar onde eles faziam as reuniões e convidavam pessoas, estudavam, e ali foi se desenvolvendo a sociedade teosófica, até que chegou o momento que o interesse caiu um pouco. Caiu a ponto de um dia estarem só ele, ela e o lustre, o trio. Então, estava aquele trio lá, o negócio estava muito ruim. E eles começaram a pensar um outro jeito de dinamizar e não perder a energia, né, da coisa. Então, o que que eles fizeram? Eles resolveram ir para a Índia. Após a publicação de Isis Sem Véu, eles foram para a Índia. Só que o Olcott, antes disso, ele tinha se separado da esposa. E então ele estava livre para poder realmente ir para a Índia. E foi o que ele fez. Ele considerava a Índia sua pátria espiritual, terra e berço das religiões e o lar do seu mestre. Então lá foram eles para a Índia. Esse é o rol lindíssimo da Sociedade Teosófica atual, né? Que não foi sempre assim. E primeiro foi em Bombaim que funcionou a Sociedade Teosófica. Eles não foram, não existia Madaras ainda, não existia Adyar. Então eles foram para Bombaim e lá se juntaram a um grupo hinduísta, mas deu muita confusão. Muito teretetê com outro grupo, acho que muita. Imagina, o pessoal devia sentir uma probleminha com esses caras aí, que são do Ocidente, não tem nada a ver, vem para cá, quer fazer as coisas aqui do jeito deles. Não deu certo. E aí, então, que eles resolveram sair e procurar outro lugar. E aí foram parar em Madras,
que é Chennai hoje, naquela época se chamava Madras. E lá que foi comprada a primeira sede da Sociedade Teosófica, olha como é que era. Essa aí é a sede como ela era, que hoje é linda, maravilhosa, mas era assim, bem simplesinha, né? Então, no solo indiano, ele achava que ia encontrar, assim, uma maravilha, por causa daquilo que você estuda, das coisas excelentes, maravilhosas da Índia. Mas, na realidade, havia muita dificuldade, né? Muita pobreza, doença, ignorância. Então, eles viram que a coisa não era fácil, não, né? Que eles teriam que realmente trabalhar muito para levantar aquela sociedade que estava muito lá embaixo também, sendo dominada pelos ingleses, além dos Falou. seus problemas já naturais. Gente, Ela olha, tem cruz gente com o é, microfone aberto. Eu peço, falou. por favor, que feche o Mas eu microfone. tá, tá aqui no som, tá Milton, é, Milton, tá bom? todo mundo já. Agora tá. Tá, ok. Tá. Muito bem. Então, em Adiar começa realmente o trabalho para valer na Índia, né? Então, qual era o objetivo? Logo de cara, a primeira palestra, ele disse que queria encorajar os estudiosos nativos a traduzir suas literaturas religiosas e científicas para o inglês, que era uma coisa que não existia. Sociedade Teosófica é que trabalhou nisso e fez a tradução e trouxe para nós essas traduções maravilhosas, né? Então, traduzir suas literaturas religiosas e científicas para o inglês para circular no Ocidente. Outra coisa importante, 3 horas, promover 1 e a 7. educação não sectária para meninas indianas e mulheres casadas. Eu vou tentar. Porque essa, eu tenho que ficar com a imagem quietinha, sem fazer outra coisa. Gente, apaga aí o microfone. Bom, então, e aí, introduzir também uma noção de grandeza nacional, né? Também uso de coisas feitas pela própria Índia, coisa mais simples. Então, olha só que diferença de postura com relação àquela civilização, no sentido de aproveitar o que eles tinham de melhor e fazer com que eles melhorassem, subissem, saíssem daquela situação, né? Então, a ideia era uma devida reverência pela gloriosa ancestralidade e um desejo de imitá-los em suas nobres realizações na ciência e na filosofia. Isso é que os jovens estavam sendo levados a aprender, a dar valor a tudo que eles receberam e que estava muito desconhecido. Eles só queriam saber de copiar a civilização ocidental. Eles esqueceram muito do que eles tinham, né? Ou vai. Bom, aí o Alcott dizia o seguinte: aos sectários, protestantes e católicos, nós temos que mostrar a origem pagã de muitos dos seus ídolos mais sagrados e dogmas mais queridos. Para as mentes liberais na ciência, as profundas realizações científicas dos antigos magos. Então, eles tinham conhecimento de toda aquela sabedoria que existia, né? Já vinham estudando, e era preciso que aquilo tudo fosse traduzido para inglês e repassado para quem não conhecia. A valorização da cultura indiana. E ele trabalhou muito, gente. Ele andou por tudo que foi lugar, tentando resolver
dá essa força realmente à cultura indiana. E mas havia o quê? Letargia e fatalismo idólatra, né? Que eles copiavam não só dos ocidentais, mas também tinha um pouco deles. Então ele procurou neutralizar o materialismo da educação e ciências ocidentais por meio do renascimento da herança espiritual indiana e a compreensão geral do significado interno dos Vedas e dos seus valores. Nós sabemos que lá a situação social era terrível, né? Aquela pirâmide ali das castas, que, por exemplo, quem estava lá embaixo, os chátrias, não, chátrias não, os shudras, né? E os párias, esses coitados não tinham direito a absolutamente nada. Então, o Alcott trabalhou com isso. Uma das coisas que ele fez foi montar escola e botar os párias lá. Era uma confusão danada, porque as crianças, isso aí contam, né? Que as crianças nunca tinham visto escola, não sabiam o que era isso, e as crianças ficaram com medo, faziam um escândalo, queriam ir embora, mas os pais queriam obrigar, não, você tem que ir, porque sabiam o que que era o valor daquilo, né? Então eles tinham que explicar e tentar conquistar as crianças. Dava um trabalhão. Mas ele fez a escola para os párias. E outra coisa legal, dentro da sociedade teosófica lá na Índia, não tinha esse negócio de casta, os ingleses sentavam lá, bem com os indianos também. Lá não tinha essa história de categorias, não, nem de castas. E os dois. Às vezes a Blavatsky não ia, na maior parte do tempo, porque o trabalho dela era outro. O trabalho dela era com escrever, era com outras coisas. O dele não. Ele ia mesmo, viajava para tudo quanto era lado, mas às vezes ela ia com ele também. E, no caso aqui, aconteceu que no Ceilão, né, que hoje é Sri Lanka, acho que é isso, no Sri Lanka, que era Ceilão, eles resolveram se tornar budista, porque lá o budismo estava sendo muito perseguido. As pessoas, para terem um emprego, tinham que frequentar a igreja cristã, um emprego de governo, vamos dizer assim, né? As crianças eram obrigadas a estudar cristianismo, a ir para uma missa, por exemplo, alguma coisa assim, tinham que frequentar as atividades cristãs. Então, o budismo estava completamente massacrado. Então, ele e a Blavatsky juntaram com os monges budistas, fizeram uma coisa em público e fizeram o juramento como budistas. Já imaginou? Ela, então, foi a primeira ocidental mulher que fez isso. Não existia. Homem até que já existia, mas mulher não. Os dois fizeram em público, se declararam budistas, e o Olcott tentou, ele fez o catecismo budista. Ele organizou, né, os princípios budistas nesse catecismo, que é para as crianças terem acesso, aprenderem a religião budista de uma forma ordenada e direitinha. E também ele separou uma parte da religião que tinha, que ele disse que era adoração ao diabo e adoração à natureza e superstições. Ele tirou isso fora. Ou seja, ele manteve só a parte do Buda mesmo. Ele tirou aquelas coisas antigas que tinham outras características. Bom, esse tal desse catecismo budista foi traduzido para muitas línguas, né? E ele é muito assim conhecido no Sri Lanka por causa disso. Também ele resolveu ajudar o pessoal do Sri Lanka, do Ceilão, com relação à Inglaterra. Então ele virou representante deles, dos direitos deles, das coisas que eles pediam, que eles queriam, né? Ele ia para a Inglaterra e ele representava o Ceilão no que eles queriam pedir, né? É engraçado que a gente tem lá em cima agora um retrato dele, barbudinho, com uma cara jamais bem adaptada ao Sri Lanka, né? Completamente diferente. Outra coisa importante que eu pulei aqui, ó, é a declaração for, assim, ajudou para que o Festival de Vesak, que é o dia da lua cheia de maio, fosse feriado no Ceilão.
e isso se deve aos esforços do próprio Olcott. As viagens não eram fáceis. Era boi, né, carro de boi, era do jeito que era possível, ou andando, carroça, ia como podia. E tinha que levar um intérprete, porque como é que ele ia se comunicar com o pessoal, né? A maioria não falava inglês, tinha que ter alguém. E ele dava palestras e arrecadava fundos para as escolas budistas. E com isso ele ia despertando o espírito nacional naquele povo para um renascimento ao longo de várias linhas. As escolas foram muitas. Aqui diz que ele foi 3 vezes sucessivas ao Ceilão para fazer as instituições para as crianças budistas, né? E ele criou várias escolas, na Índia também. Bom, hoje há mais de 400 escolas budistas no Ceilão e as fotografias dele estão penduradas em cada uma delas. Interessante, né? É, Depois, essas escolas acabaram sendo nacionalizadas, quer dizer, hoje elas são escolas públicas. No início, às vezes, não eram, mas agora são. E a biblioteca? Gente, a biblioteca de Adyar é uma coisa assim fantástica, de alto valor para todo mundo que estuda, né? Que estuda a parte oriental, o pessoal de faculdade lá que também se especializa, né? Então ele organizou primeiro essa tal dessa biblioteca dentro da Sociedade Teosófica e ele comprava as coisas, comprava livros feitos em Palmeira, tudo que ele achava de muito bom, né, e importante para guardar, ele comprava. Depois ficou tão cheia, tão grande, que ela teve que ficar separada. Aí ela ficou fora dessa parte principal, né? Hoje está o retrato dela aí, como é, né? E a ideia era essa, espalhar esses trabalhos para os dois hemisférios, que os ocidentais também tivessem acesso. Importantíssimo. Hoje, 250 mil livros, 20 mil folhas de palmeira, aquele livro escrito ainda em folha de palmeira. Está entre as mais importantes bibliotecas orientalistas do mundo. Ainda tem também um museu com livros e manuscritos antigos. Então, quer dizer, foi uma coisa, uma ideia fantástica que o Coronel Olcott teve de fazer isso, né? Outra coisa, apesar deles direcionarem com essa questão do budismo, também do hinduísmo, mas eles procuraram ser universalistas, respeitar todas as religiões nas coisas boas que elas têm, não no dogmatismo, nas bobagens, mas aquilo que é importante na parte espiritual, eles levaram a sério. E é interessante que em Adyar nós estamos vendo aí vários templos, né? Zoroastrismo, budismo, tem também judaico, islâmico, cristão, uma igreja cristã. Então, foi uma ideia de que os templos em Adyar seriam de todas as religiões, né? Eles se declararam budistas, mas de verdade, eles não se juntaram muito, ele principalmente, não se juntou muito a nenhuma outra religião. Bom, aí os dois foram à Europa resolver outros problemas e nisso ficou um casal lá, o tal do casal Colombo, que resolveu aprontar. Eles denunciaram Blavatsky, disseram que ela era falsa, que ela fabricava coisas fraudulentas, que as cartas não eram dos mestres coisa nenhuma, e fizeram uma confusão danada, mostraram coisas que hoje, né, 100 anos depois, óbvio que aquilo tudo era falso. Inclusive, na época, houve uma investigação, mas foi uma investigação muito tendenciosa pelos ingleses, que 100 anos depois eles pediram perdão e publicaram uma coisa dizendo por quê. Porque era óbvio, tinha inúmeras testemunhas que viam carta cair, se manifestar, né? É,
vários fenômenos foram presenciados. Quer dizer, não era uma coisa incomum também, pelo menos entre as pessoas que tinham acesso a isso. Mas não teve jeito. Foi uma confusão terrível para a Sociedade Teosófica, uma época muito difícil. E aí, isso causou alguns problemas, inclusive entre o Walcott e a Blavatsky. Porque o que acontece? A Blavatsky era muito mística e devocional. Todo o trabalho dela é voltado para os mestres, para a fraternidade, inegavelmente. E ele era muito prático, ele tinha uma noção de administração. Dizem até hoje que nós devemos a ela a teosofia e a ele a sociedade teosófica. Porque se não fosse o esforço dele, imenso, nós não teríamos uma sociedade teosófica. Aquilo ficaria largado, né? Era uma coisa separada para quem tivesse interesse. Não teria um foco como a gente tem na sociedade teosófica. O forte dele era a organização e a administração. Era isso que ele queria fazer pela causa. Nós estamos vendo ele aí com o Judge, que é o outro que fundou a Sociedade Teosófica junto com eles, mas depois se separou por alguns problemas, e a Anne Besant também do lado dele, que foi quem o substituiu como presidente. Ele foi o primeiro presidente. Bom, a Blavatsky ficou muito brava. Ela queria uma ação judicial para limpar o nome dela. Ela queria uma coisa séria, com justiça. Mas o Walcott foi contra e os indianos também. Por quê? Porque eles não queriam que os nomes dos mestres fossem parar num tribunal. Eles achavam que isso seria um absurdo, que não tinha como, que isso ia fazer muito mal à própria teosofia e que era melhor ignorar e deixar a coisa passar. Então, ela ficou mal de saúde, ficou danada da vida e, por causa disso, ela acabou resolvendo voltar para a Europa. Então, está dando não sei por quê. Tem nenhum celular por perto, né, gente? Bom, após a partida do o Walcott resolveu andar pela Índia toda, fazendo palestras, defendendo a sociedade, atacando esses quilombos, né? Mas ele não queria falar abertamente, ele era avesso, isso é de Narajadasa que observou, a falar abertamente da conexão dos mestres com a sociedade. Porque, lógico, ele ficou com medo que isso destruísse a própria sociedade teosófica, chegasse a um ponto de destruir, e também seria muito ruim para os próprios mestres, por isso que não deixaram a Blavatsky ir para o tribunal. Bom, mas o Walcott tem muitas qualidades excepcionais e raras. A própria Blavatsky deixou escrito coisas sobre ele, por exemplo, se todos os críticos do nosso presidente, em geral, fossem menos sábios, porém mais perceptivos de sua natureza propensa a perdoar, sua total sinceridade e altruísmo, a verdade não depende de mostrar as mãos. Mas no caso do tão insultado presidente, deve depender da demonstração de fatos. Espinhoso, cheio de armadilhas, era o caminho íngreme que ele teve que subir sozinho e sem ajuda durante os primeiros anos. Terrível era a oposição fora da sociedade que ele teve que construir. Revoltante e desanimadora a traição que ele frequentemente encontrava dentro da sede da sociedade. Inimigos rangendo os dentes na sua cara. Então, a gente vê que não era fácil, não. Ele teve que realmente encarar não só os que não tinham nada a ver com a sociedade teosófica, como às vezes problemas dentro da própria sociedade. Então, quando ele escreveu aquele Old Diary Leaves, né, que é aquilo é a história da sociedade teosófica. Então, se não fosse aquele livro, a gente não ia nem saber
como é que a coisa funcionava naquela época. É o melhor retrato que se tem. Às vezes diziam que ele era um pouco irreverente, brincava até assim com o negócio dos mestres, sabe? Chamava ele de os garotos, ou coisa assim. Mas era o jeito dele, brincalhão de si. Mas ele era seríssimo e um trabalhador fantástico. Havia apenas um farol para ele, a mão que apontava para o mestre, que ele ama com reverência tão bem e serve tão devotadamente, embora ocasionalmente, talvez, imprudentemente. Então, às vezes, ele pisava na bola em algumas bobagens, mas era o jeito dele, né? Mas a própria Blavatsky diz o seguinte: mas o globo todo pode ser pesquisado de cima a baixo e ninguém será encontrado mais firme para com os amigos, mais fiel à sua palavra, mais dedicado à teosofia real e prática do que o presidente fundador. E esses são os principais requisitos em um líder de tal movimento, alguém que pretende se tornar uma fraternidade de homens. Olha só esta figura, bem, né, ao estilo oriental. Ele vestido com uma roupa bem oriental, com as barbas enormes, aí que eu acho que as barbas começam a crescer. Bom, nós até aqui no Encontro da Primavera, nós pegamos um pedaço de um livro, né? Eu acho que é do Old Diary Leaves mesmo, que eu trouxe aqui das curas. Gente, ele durante um ano ele viajou pela Índia e pelo Ceilão e fez curas impressionantes, né? Ele dizia que estava praticando a cura mesmérica e realmente curou milhares de pessoas, até que ele foi forçado a parar, porque estava começando a consumir muito da sua vitalidade, e aí os mestres deram ordens para que não fizesse mais. Então ele parou. Mas no final desse tal artigo, ele mesmo diz, né, depois que tudo isso sumiu, essa faculdade que ele tinha de cura mudou muito e que ele então entendia que ele foi ajudado. Ele diz isso claramente, que aquilo não era só mesmerismo, que teve um pouco de ajuda, sim. Agora, homenagens às escolas budistas. No Ceilão, ele é muito homenageado. Está vendo uma estátua dele aí, que fica em frente à estação ferroviária, né, da capital lá, Colombo. E ruas com o nome dele, né? Até em Nova York tem um templo budista lá, que também tem uma estátua dele. Enfim, ele é homenageado, mas muito pelos budistas, principalmente. Aqui uma curiosidade que uma vez em Adyar, a HPB foi até ele em sua forma astral, ela devia estar longe, em outro lugar, com um longo manto encapuzado, à semelhança de um monge, e conversou com ele. E poucos dias depois o levou para descansar com eles em seu lar no norte distante. Então o levou para algum lugar para ser tratado, mas apareceu para ele antes, quando ela não estava fisicamente em Adyar. É, aqui também as homenagens. Ah, isso aqui é pouco conhecido. Os versos que ele escreveu quando ela morreu. Quando ela morreu, ele não estava lá. Ele estava nos Estados Unidos, estava indo para outro lugar. Aliás, estava em Londres, eu acho. Deixa eu ver, não. Ele estava palestrando em Sydney, ela morreu em Londres. E ele foi de navio para Colombo e daí para Nova York. E esteve em São Francisco. Então, ele pegou um envelope que era de São Francisco, né? E escreveu, rascunhou uns versos quando ela morreu. Mas ninguém sabia disso. Isso ficou escondido e só foi descoberto muito tempo depois. Provavelmente ele não queria que fosse publicado, jamais pensou nisso, mas ele escreveu. Então, olha que bonito que ele fez a homenagem para ela.
Dá para ler, gente? Acho que dá, né? Realmente muito interessante, muito bonito. A homenagem que ele deixou, né? Ô, Regina, não dá para ler, não. Que eu Então tô no vamos lá. celular, tá bem pequenininho. Então tá bom. Então tá. Então vamos lá. Nem dia, nem noite, nem os anos esvoaçantes podem nos separar, se o amor perdura. O cálice da vida não contém lágrimas amargas para aqueles cuja confiança é certa. Em teu abraço querido não há noite. A estrela do amor nasceu em meu coração, e a memória jorra sua luz celestial para nos alegrar enquanto nos separamos. Então, não tema, amor, em dizer boa noite. Significa apenas que nos encontraremos novamente com a nova aurora que saúda teu olhar. Toda dor desvanecerá. Então, foi uma homenagem que ele deixou escrito para ela. Bom, como excelente organizador, dedicado, né? É sem dúvida a pessoa a quem nós devemos a estrutura mundial do movimento organizado. E sem suas atividades, é claro que o trabalho dela, como mensageira direta dos irmãos adeptos, não teria sido tão potente quanto provou ser, porque ele segurava a estrutura por trás de tudo isso, né? Para ela poder ficar livre para escrever, como sentava e escrevia às vezes o dia inteiro. Embora ele seja mais conhecido pelos budistas do que no Ocidente, mas ele tem um papel muito importante, sem dúvida. E na sociedade teosófica, então, nem se fala. Por causa dele, realmente muitas coisas renasceram, principalmente no Ceilão, né, para os budistas, mas também na Índia, né, porque tudo era degradado, era ruim usar a língua deles, o singalês ou o próprio tâmil lá da Índia, de Adyar, né? As escolas eram voltadas para a produção de funcionários para empresas mercantes, governamentais e britânicas. As indústrias, tudo, eram consideradas ocupações inferiores. Então, tudo precisava de estar alinhado com os ingleses, basicamente, para se conseguir as coisas. E ele fez com que voltasse esse orgulho de ser oriental, né, e das próprias raízes. E aí, numa viagem, teve uma queda em 1906, outono de 1906. Voltou para a Índia em dezembro. Mas aí começou com problemas cardíacos e acabou morrendo no dia 17 de fevereiro de 1907. Vocês sabem que no dia de Adyar a gente sempre faz uma homenagem ao Orkut também, porque ele morreu nesse dia. Então ele deixou a última mensagem dele, no dia 2 de fevereiro. Aos meus amados irmãos no corpo físico, eu me despeço de vocês. Em memória de mim, continue o grande trabalho de proclamar e viver a irmandade das religiões. Aos meus amados irmãos, nos planos superiores, saúdo-vos e venho a vós. E imploro que me ajudeis a impressionar todos os homens da terra que não há religião mais elevada do que a verdade, e que na irmandade das religiões reside a paz e o progresso da humanidade. Então, essa é a última mensagem que ele deixou escrita. Poucos dias antes de morrer, né? 2 de fevereiro, ele morreu no dia 17. Bom, teve aquela briga com o Judge, aquela separação, mas na última vez que ele esteve nos Estados Unidos, um ano antes de morrer, ele conversando com o cunhado dele, que era casado com a irmã dele, né? Parece que o cunhado falou alguma coisa do Judge no meio da conversa. E aí ele deixou uma mensagem muito interessante sobre o Judge. Aprendemos muito e superamos muito. E eu vivi muito e aprendi mais, particularmente no que diz respeito ao Judge. Eu sei agora, e vai confortá-lo ouvir,
que eu errei com Judge, não intencionalmente ou com malícia. No entanto, eu fiz isso e eu me arrependo. Então ele já estava bem deprimido, ele estava doente, sentia muita falta, ausência da HPB. Então ele já foi sentindo que estava chegando a hora dele, né? E muita solidão, muita saudade. E ele fez essa declaração se desculpando da atitude quanto ao Judge. Bom, ele foi levado em terra para o hospital, ficou por 28 dias no hospital e daí foi para a Índia, e daí que ficou com os problemas cardíacos e acabou morrendo às 7h17 da manhã do dia 17. Nós temos aqui um local na Índia de homenagem a ele, isso aí é dentro da Sociedade Teosófica. Eu imagino que esteja aqui as cinzas dele, né? Alguns dos que o atenderam pouco antes de sua morte testemunhar a aparição de 3 dos irmãos adeptos em seu leito de morte, o que, de costume, é algo que não pode ser provado nem refutado. E, no entanto, é seguro dizer que a passagem do velho guerreiro não poderia ter passado despercebida dos seus superiores, a quem ele serviu tão bem. Então, há relatos de que os mestres teriam. Não diz quais são, mas diz que foram 3. Bom, tá aqui a estátua dele, né? Em Colombo, no Sri Lanka. Ele fundou lá várias escolas também. E tem um torneio de cricket em homenagem a ele, todo ano no Sri Lanka. Interessante, né? Não sei se ele gostava de cricket, sei lá o que que é, mas tem o torneio em homenagem a ele. Também, todo ano, na data de sua morte, nos centros budistas e escolas dominicais, há uma lembrança da morte dele, se acende velinha, vela não, incenso, queima incenso, oferece-se flores, há meditações, né? E o que que eles dizem nessas meditações? Que o mérito que ganhamos com essas boas ações passe para o Coronel Olcott e que ele obtenha felicidade e paz. Então ele dá um culto assim, né, no dia da morte dele. E aqui na sede das Nações Unidas, uma homenagem também que houve. Nós estamos vendo lá em cima que tem um selo em homenagem a ele, né? E aqui tem um retrato que a embaixadora dos Estados Unidos está oferecendo lá na sede. E então é uma pessoa muito especial. E é isso. 150 anos, é muito tempo. Parabéns. Bonito isso aí, hein? Olha que linda essa foto. Com os 4 aí que eu acho que são assim mais é, importantes, né? Emblemáticos, né? Não, mas assim, que foram a base. Eu acho que esses 4 aí foram a base da Sociedade Teosófica como a gente conhece hoje, como foi passado para a gente há 150 anos depois. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho que ele merece muitas homenagens, muitas homenagens. Eu vou pausar aqui. Eu vou voltar tudo. E eu vou pedir aqui ao nosso irmão Ademar para chegar aqui para se apresentar aos nossos irmãos que estão online. Ademar, por favor. Olha só, eu não sei se existe outra loja que ainda tenha o seu fundador, mas nós temos essa honra e hoje ele veio nos visitar. Então eu vou pedir ao Ademar para vir aqui. Vem, Ademar, vem cá dar uma boa tarde aqui para o pessoal. Ele contou para nós que a nossa loja, Conde Saint-Germain, surgiu no, na Marinha, né? Como é que chamava o negócio da Marinha? Arsenal? Arsenal. No Arsenal de Marinha, com mais 6 outros irmãos, né?
que fundaram a loja. Então, olha, gente, que privilégio. Essa loja tem o fundador ainda aqui com a gente. E o pai dele foi um dos fundadores também, né, Ademar? Tinha uma mulher, era uma mulher só que estava nos sete, Maria Magali, né? Magali também dirigia a sociedade, né? Pois é, né? Mas era só ela que estava entre os fundadores. Entre as fundadoras. Eu fui um dos fundadores também, É, porque é obrigatório ter mas sete. René do Carvalho, conheço, Geraldo, Sérgio, você conhece, uhum, né? Há muito tempo Cristina, que o Ademar não vem, mas ele participou de muitos trabalhos conosco, principalmente na OTS. Foi isso. assim, mão direita na OTS. Ele criou um hino para a OTS, que eu tenho lá em casa gravado até hoje, Né? né? Então, gente, olha que honra, que alegria a gente ter aqui o nosso irmão Ademar. Realmente foi um trabalho muito bom, bonito, e que todos gostaram, e eu tive muito prazer em fazer, né? Eu era praticamente novo nessa estrada, mas consegui assim, me meter essa necessidade que surgiu em mim de ajudar de alguma maneira, né? Eu sempre trabalhei no Arsenal de Marinha. E ao horário de almoço eu sempre fazia reuniões e falava, entendeu? E fui angariando pessoas que se sintonizavam também com as ideias da sociedade. Tinha outros irmãos lá também. E isso foi fortalecendo muito. E eu descobri, levando meu pai também. Meu pai, aquilo era novidade para ele, né? Porque esse grupo nosso era lá no nosso salão de Guarinha. A gente se reunia na hora do almoço, em dias melhores e tal. E foi andando. Eu participei de muitos eventos, aprendi muita coisa. A sociedade teosófica parece que ela vai fazendo uma limpeza no teu modo de interagir no mundo. Você vai entendendo melhor as coisas, melhor as pessoas. Então, isso facilita muito o teu caminhar. Eu acho que foi um grande prêmio para essa minha vida e vinda ao mundo físico, que eu guardo até hoje Coração, né? no coração. Olha, gente, vamos bater palma para ele. Ele merece. O Ademar, ele fazia Tai Chi Chuan, era uma pessoa super alegre, sempre participou de tudo. Quando o Tim Boyd veio, nós cantamos, fizemos um coral, né? O pessoal da OTS cantou para o Tim Boyd. Então, assim, boas memórias, lembranças. E eu fiquei muito feliz dele vir exatamente hoje está, né? Precisava, porque há muito tempo que a gente não via, é aquela dificuldade até para ele sair, porque a idade sempre prejudica um pouco, normal. Mas os parentes dele o trouxeram e isso foi muito bom. É Gina, isso, são gente. quantos anos a loja? A loja são 63 anos, eu Bastantes acho. anos, né? A loja já tem estrada. Olha só como é que foi bonita essa tua atitude dos outros que não estão aqui. Magali, Estamos aqui. Não, não tem mais ninguém. É você. É você que é o guerreiro que está aqui para assistir aos 150 anos. Tem uma pergunta da loja Estrela d'Alva. Fala. Oi, gente, boa tarde para todos. Estou muito feliz de estar aqui hoje, Regina, atendendo ao convite de vocês. Me sinto muito honrada, estou aqui representando a loja e eu gostaria de, por curiosidade, fazer uma pergunta para o senhor Ademar.
a respeito do Vadim Miguel João, porque eu sei que ele foi um dos fundadores das lojas do Rio, eu não sei qual. Teria sido essa? Não, talvez a perseverança. Eu te digo que pode ser a perseverança. Aliás, o presidente da perseverança está aqui, vice-presidente, né? Carlos, você sabe que responder? Eu não sei, porque a loja de Perseverança foi em 1910. Eu não sei. Eu não sei se o Vadir estava na época. Né? O Vadim, hoje, se ele estivesse vivo, ele estaria com 102 anos de idade. Então, ele estava vivo, sim, só que não sei com que idade. É porque ele participou muito das lives, melhor, das lives não tinha live na época dele. Ele participou de muitas palestras e ele muitas vezes saía aqui de Minas para falar no Rio. Ele dizia assim, É, gente, quem quer me acompanhar? Tem palestra hoje agendada no Rio de Janeiro, na loja. Daí a pergunta, você se lembra dele, irmão Ademar? você se lembra do Valdir Sim, Miguel João? Valdir Miguel João. Não, é Lembra dele? Vadir, o Adir com eu, W. Miguel João. Quem eu sei que lembra com certeza que falava nele Geraldo, é Francisco Araújo. Ah, sim, eles eram Francisco, sim. amicíssimos. Amicíssimos. Eu Gente, fiquei eu com vou essa encerrar curiosidade. aqui. Eu acho que o Sérgio queria Não, falar alguma coisa, não? Não, então, não. depois a gente vai continuar falando. Eu só vou Ah, encerrar a gravação por causa do tamanho, tá porque senão fica muito grande, depois fica difícil para a gente colocar no YouTube. Mas vamos falar mais um pouquinho. Aqui vai ter lanchinho também. Vocês não vão ter lanchinho, porque vocês estão aí. Mas aqui tem. Gente, de qualquer jeito.